Olá, tudo bem? Hoje estamos no nosso segundo encontro para tratar do tema Guerra Fria. Porém, ainda estamos numa fase de antecedentes da Guerra Fria. No nosso primeiro encontro a gente falou um pouquinho do que foi a Guerra Fria, o período que ela se estendeu, né? E começamos a falar dos pilares da Guerra Fria, né? Os seus antecedentes, né? E eu gastei um tempo um pouquinho explicando para vocês a formação do Império Americano, né? Como os Estados Unidos saíram de uma condição de colônia britânica e se transformaram numa potência global, né? Podemos falar melhor disso depois na Guerra Fria, porque a grande consolidação dos Estados Unidos como potência hegemônica global se dá no pós-guerra, né? Só que ele teve que enfrentar uma outra potência poderosa que foram os soviéticos. Mas nós vimos um pouco de como os Estados Unidos se estruturaram desde sua independência até a Segunda Guerra Mundial, né? Consolidando seu poder em 3 etapas: expansionismo interno, expansionismo continental, o oceânico e o expansionismo planetário. Só lembrando que essa fase do expansionismo continental e oceânico, além do Big Stick, né, daquela política de intervenção na América Latina e tudo mais, também se consolidou essa visão de expansionismo oceânico, baseado na doutrina de um professor, né, do War College americano, o estrategista Alfred Mahan, que desenvolveu a teoria das baleias, né? Ele dizia que os Estados Unidos, se eles quisessem ter uma ascensão global, eles precisavam dominar os oceanos, as principais rotas, as passagens, né? Ter pontos de ancoragem no mundo para carregar sua frota, e que a grande força de guerra, de pressão, né? de imposição de poder dos Estados Unidos se daria pelos mares, já que os Estados Unidos estavam na América, e a América era um continente isolado do resto do mundo por 2 oceanos, né? Ele até mirava-se no exemplo da Inglaterra, né? do Império Britânico, que é um arquipélago, e ganhou o mundo pelos mares, né? Então essa é a famosa teoria das baleias. Daí o interesse americano, por exemplo, naquele canal do Panamá, que ele ajudou a terminar de construir, né, e interferiu na independência do Panamá, em prejuízo da Colômbia. Então isso justifica a tal teoria das baleias, né, do Alfred Mahan, né? Bom, pessoal, na aula de hoje nós falaremos um pouco mais do cenário europeu, que antecede a Guerra Fria, e do cenário que deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Bom, pessoal, a União Soviética ela nasceu a partir da Revolução Russa de 17, né? A Rússia, um grande império construído ao longo de séculos, né? Na Eurásia, ela chega ao final do século XIX e primeiro com mudanças tardias, né? Enquanto o mundo, né, europeu já tinha se livrado da servidão há muito tempo, a servidão foi mantida na Rússia até a segunda metade do século XIX, né? E mesmo sendo abolida, havia muita insatisfação dos camponeses, né, principalmente, e eles eram majoritariamente campesinatos, né? E havia muita insatisfação dos camponeses com a condição de vida que tinham, né? A Rússia era governada por um czar, um imperador, né? E o imperador Nicolau II assumiu o poder no final do século XIX. A Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão, foi fragorosamente derrotada nessa guerra, com grande destruição da sua força naval, mortes, perdas territoriais, né? E isso inflamou mais as críticas ao governante e ao modelo que eles tinham, né? E isso vai levar a um primeiro levante dentro da Rússia em 1905, que o imperador, o czar Nicolau II, reprimiu duramente, é conhecido como o Domingo Sangrento dos russos. Cuidado para não confundir com o Domingo Sangrento lá da Irlanda do Norte, né, que inspirou lá a música do nosso querido U2, né, Bloody Sunday lá, né? Esse é um outro Domingo Sangrento, é o Domingo Sangrento russo, quando foi fragorosamente esmagado pelo imperador, né, pelo czar. Só que aí ele fez algumas reformas, criou a Duma, né, uma espécie de parlamento, né, também tardiamente para os padrões da Europa. Foi o último governo absolutista da Europa, foi o da Rússia, né? E aí o Nicolau II, né,
vivia uma vida de palácios, palacianas, enquanto a população passava muitas necessidades. E foi justamente com o advento da Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia vai se envolver e vai de novo sofrer muito durante a guerra, com perdas, com desabastecimento do país, fome, né? Que vai desencadear uma revolta contra o governo, né? E aí dois grupos se rivalizam pelo poder, os mencheviques, a minoria, e os bolcheviques, a maioria, né? Os mencheviques vão ser os primeiros a tomar o controle do país, né? Mas, posteriormente, em outubro de 17, os bolcheviques tomam de fato o poder. Os bolcheviques eram mais radicais e queriam todo o poder aos sovietes, né? Quer dizer, que eram os núcleos de trabalhadores, né? Que estavam ali para gerenciar as atividades e o país, né? Quer dizer, o poder, pelo menos na teoria, na mão do povo, né? E quando os bolcheviques tomam o poder, isso não se dá de forma pacífica, haverá reações, né, de grupos opositores, dos exércitos fiéis, né, ao czar, que não querem ver o fim do modelo imperial, né, e aí começa uma guerra, né, que vai envolver principalmente os exércitos vermelhos, bolcheviques, liderados pelo Trotsky, né, e os exércitos brancos, né, que têm apoio internacional, inclusive da Inglaterra e da França. Né, e com isso tem-se uma guerra civil na Rússia. Só a partir daí, com o final dessa guerra civil, que teve a vitória dos bolcheviques, é que nascerá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Até então era o Império Russo. Só que, com o fim da guerra civil, vitória dos bolcheviques, né? Nascimento da União Soviética, vem o período de transição, né? Entre aquele modelo capitalista que ali estava sendo implantado. Né? É bom lembrar que a Rússia não era um exemplo de um país onde o capitalismo estava implantado plenamente, né? Já tinha alcançado a sua plenitude, né? Havia ali uma transição de uma Rússia feudal para uma Rússia capitalista, e é justamente num país como esse que as ideias marxistas, né? Porque nós estamos falando das ideias que inspiraram os bolcheviques, né? As teorias do Karl Marx, do Friedrich Engels, né? De ter o famoso socialismo científico, né? Essa questão de ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Com o fim da propriedade privada, com todos os bens pertencendo ao Estado, né? E portanto são bens públicos, né? Com o fim da concorrência, porque tudo pertence ao Estado, né? Então assim, esse modelo, né? Que se contrapunha ao capitalismo, né? Que pregava a morte do capitalismo, que criticava o modelo capitalista, ele vai, de fato, ser implantado. Tivemos uma pequena experiência que foi a Comuna de Paris, que não vingou, né? Então, de fato, é o primeiro lugar onde você vai ter a implantação desse modelo, né? Só que nós vamos ver que o socialismo pregado, né? O Marx dizia que o socialismo era a transição, né? Do capitalismo para o comunismo, né? Então, no comunismo você teria a sociedade perfeita, né? Onde você vai ter lá todo mundo ganhando conforme suas necessidades, né? Não existe mais necessidade de ter um Estado, o Estado pode desaparecer, as empresas são governadas, gerenciadas pelos comitês de trabalhadores, né? Então é um modelo que jamais se alcançará no mundo, né? No mundo pós-capitalismo, né? E a transição se daria por meio do socialismo, que a gente chama de socialismo ideal, né, a proposta do Karl Marx. Mas na prática o que os países vão fazer, incluindo a União Soviética, é o socialismo real, né, que aí teve várias distorções, o Partido Comunista se tornou muito poderoso, né, e vai haver muita opressão da população, a população vai ficar desconectada do comando do país, né, não haverá, o poder realmente não vai ficar na mão do povo, né, e se tornarão regimes autoritários, regimes que vão produzir muitos massacres, muitas mortes, muitas perseguições, né? Não foram boas experiências. Foi com base nesse ideário, né, do Marx, do Engels, que os bolcheviques chegam ao poder, né, liderados pelo Lenin, né? Só que essa chegada não é uma chegada fácil, né? Quer dizer, de 17 a 21, guerra civil, muitas mortes, muita destruição, né? E quando termina a guerra, começa um projeto de reconstrução do país, ainda nas bases do capitalismo que existia,
né? Quer dizer, eles chamam isso de nova política econômica, NEP, né? Que é uma volta calculada ao capitalismo, né? Quer dizer, não tinha nem saído dele propriamente dito, né? E aí é um período em que o país tenta retomar o seu crescimento, sua reconstrução, nas bases do que se conhecia até então, né? E nesse período é que viria gradativamente a instalação do regime socialista, com a estatização da produção, né? Com o fim da propriedade privada, com a estruturação do partido, né? A NEP vai aí do final da Guerra Civil, né? 22 até 27, né? E nesse período o Lenin morre em 24, né? E aí abre-se uma disputa pela sucessão dele e consolida-se o nome do Stalin, né? Que será o cara que de fato vai implantar o regime socialista dentro da União Soviética com suas características, né? Sua brutalidade, a perseguição a possíveis opositores, né? Vai espalhar o terror, né? Inclusive de pessoas muito próximas que estiveram com eles na Revolução, né? E que agora são alvos de perseguição, de desconfiança, né? E com isso ele vai produzir expurgos no partido, mandar pessoas para campos de concentração, trabalho forçado, os famosos gulags, né? E muitos serão mortos, outros serão forçados a cometer suicídio para que suas famílias não sofram as consequências, né? Uma verdadeira caça às bruxas, né? Que ele vai produzir ali nos anos 30, né? Os tribunais que ele vai criar e tudo mais, né? E muita gente foi injustiçada, muita gente foi traída, né? E então aí se consolida o regime. Só que aí, nesse período, o mundo estará vivendo uma grande crise, né? Nos anos 30, vamos falar dela daqui a pouco. E aí é justamente no final dos anos 30, quando Stalin está consolidando o seu poder, né? Quando Stalin está perseguindo e matando, a torta e a direita, como dizia minha avó, né? Que Hitler bate as portas dele para propor um pacto de não agressão que ele vai aceitar inicialmente, até porque não quer problemas com a Alemanha, com Hitler, com o nazismo, porque ele está tendo seus próprios problemas nacionais, domésticos para resolver, né? Bom, então aí nós estamos falando do nascimento da União Soviética, pessoal, né? Que é um ponto importante para a gente falar da Guerra Fria. E coloquei já a União Soviética aí às portas da Segunda Guerra Mundial, né? O famoso Pacto de Não Agressão Germano-Soviético ou Molotov-Ribbentrop, né? Que leva os nomes dos ministros das Relações Exteriores, né? Molotov, que era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, e Ribbentrop, da Alemanha. Os dois pactuaram a não agressão. Hitler vai trair esse pacto mais tarde e vai invadir a União Soviética, né? Falaremos disso daqui a pouco. Mas, inicialmente, eles fizeram esse pacto, né? E a Europa, pessoal? Como estava a Europa, né? Antecedendo a Guerra Fria? Aí nós vamos falar de dois momentos da Europa. De três momentos, na verdade. Nós podemos falar um pouquinho da Primeira Guerra, um pouquinho da crise de 29 e um pouquinho da Segunda Guerra, né? Nossa pretensão aqui não é entrar profundamente nesses temas, porque o foco nosso é o do pós-Segunda Guerra para frente, tá? Mas vamos falar um pouquinho desses três antecedentes da Guerra Fria. Pessoal, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18, ela tem a ver com uma série de fatores. Na verdade, a Europa, a partir do expansionismo dos séculos XVI, XVII, XVIII, né? A Europa construiu um vasto império colonial e, a partir do século XIX, neocolonial, né? Com as revoluções industriais. A princípio, esse império se deu pelas mãos de Portugal e da Espanha, que foram os primeiros a se lançar nessas grandes conquistas, né? E, posteriormente, Inglaterra e França vão assumir esse controle, e a Inglaterra se tornar uma grande potência global, né, dessa fase, né? Porém, isso gerou não só o desenvolvimento, a ciência, a acumulação de riqueza, o progresso da Europa, né? Mas também gerou muitas desavenças entre os europeus, né? Por exemplo, a Alemanha e Itália são países que se unificaram tardiamente dentro da Europa, né? E essa unificação tardia fez com que eles se preocupassem também em ter seu lugar ao sol, né? Também conquistar áreas que eles pudessem explorar as matérias-primas para alimentar suas nascentes indústrias, né? Só que aí eles entram em certa desarmonia com
os impérios da Inglaterra e da França. Né? Lembre-se que a Alemanha unificada, o Império Alemão, né? É lá que nasce, inclusive, a geografia moderna, né? A geografia como ciência, né? Nasce da mão dos alemães, né? Da famosa teoria do determinismo geográfico, né? De Hatzel, né? Que falava da importância de território, né? Para conciliar os interesses de um grande povo. Né? Um grande povo merece ter território à sua altura. Né? E aí a Alemanha é um país que estaria aquém, né? Em termos de superioridade que ela era do ponto de vista humano. Aí nós estamos falando de teorias de eugenia, de raça superior, né? Que depois vai embalar o nazismo. Né? Então, isso não é uma ideia que nasceu, brotou da cabeça do Adolf Hitler, não. Ela já é uma ideia discutida na Europa e no mundo. Né? E a Alemanha, então, achava justo expandir. Então, o determinismo geográfico, ele defendia que alguns povos eram mais civilizados, mais prósperos que outros, porque o meio natural tinha favorecido uns e não favorecido a outros. Né? Favorecido os europeus em detrimento dos africanos. Né? E aí justificava a conquista da África. Lembre-se que quando a Alemanha se unifica na segunda metade do século XIX, logo em seguida nós teremos a famosa Conferência de Berlim, de 1885, né? Onde a África foi partilhada pelos europeus. Né? Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica. Né? Todos os países fatiaram a África entre eles dentro do processo neocolonial. E essa ascensão alemã unificada, né, a própria Itália, que se unifica também tardiamente, né, começam a pressionar outros países da Europa. E isso gera rivalidades. Né? Por exemplo, a disputa territorial entre a França e a Alemanha levará a uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, de 1871, onde a Alemanha vence a França e toma territórios como Alsácia e Lorena, na fronteira com a França, territórios muito importantes na produção siderúrgica. Né? Inclusive, se você conhece Paris e conhece a Catedral Sacré-Cœur, né, aquela que fica no alto de um monte, uma catedral branca muito bonita, aquela catedral foi construída em homenagem às vítimas francesas da Guerra Franco-Prussiana. Né? Foi uma guerra que marcou muito a França, ela foi humilhada pela Alemanha. Né? Inclusive, isso vai gerar um dos elementos da Primeira Guerra, que é o revanchismo francês. Né? A outra razão da Primeira Guerra é as disputas neocoloniais. Né? E essa sede de expansionismo de alguns países confrontando com os interesses de outros. Né? Inglaterra e França ficam muito incomodados com o crescimento industrial da Alemanha, o crescimento militar da Alemanha. Né? A Alemanha passa a ter um projeto de ter uma ferrovia de Berlim a Bagdá, para poder buscar petróleo no Oriente Médio. Isso incomoda muitos, incomoda a Rússia, incomoda a Inglaterra, incomoda a França, né? Isso tudo vai gerando muitas animosidades ali dentro da Europa. Né? Existem também os sentimentos nacionalistas, né, que estão aflorando ali dentro. Por exemplo, o famoso nacionalismo sérvio. Né? Os sérvios reivindicam territórios que estão sob controle do Império Austro-Húngaro. Né? Inclusive, o pivô, né, a gota d'água da Primeira Guerra se dará por conta disso. Né? Quando o herdeiro do trono austro-húngaro, Franz Ferdinando, virou até nome de banda de rock, né? O Franz Ferdinando, visitando a Bósnia-Herzegovina, numa grande parada militar, né, vai ser assassinado por um sérvio, que pertencia a uma organização secreta chamada Mão Negra, o Gavrilo Príncipe, que assassina, né, até por um acaso, né, a primeira emboscada que eles tentaram falhou, né, e o motorista pegou lá um caminho errado e ficou se deparando com os caras que praticamente já estavam desistindo do atentado e se deparam com o carro e assassinam, né, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, com a sua esposa, né, e isso vai gerar uma reação, né, do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia, né, porque o Gavrilo vai ser preso. E ao descobrirem que foi uma obra de um sérvio, vão acusar o Estado da Sérvia de ter promovido esse assassinato. Né? E aí a Áustria-Hungria fará uma série de exigências aos sérvios, eles atenderão a quase todas, só não atenderão à exigência de abrir o território para investigações da própria Áustria-Hungria. Né? E aí, com essa negativa, a Áustria-Hungria declarará guerra à Sérvia. Então,
Então a Primeira Guerra Mundial surge pelas disputas na Península Balcânica, porque é essa região que eu estou me referindo, né, onde até poucas décadas estava a Iugoslávia, né, até a década de 90, nessa península estava a Iugoslávia, é onde está a Grécia, a Albânia, né? Então essa região era uma região que estava muito inflamada ali no pré-Primeira Guerra, né? E é ali que pipoca a Primeira Guerra Mundial. Então um outro elemento que leva à Primeira Guerra são os nacionalismos aflorados, né? E aí, diante dessa realidade, de tensões, de disputas, de divergências, de revanchismo, começa dentro da Europa uma corrida armamentista silenciosa. Se queres a paz, prepare-se para a guerra, a famosa paz armada, né? E também um conjunto de alianças secretas militares são construídas, né? Quer dizer, todo mundo esperando o pior e querendo se dar melhor quando o pior chegar, né? Então cria-se um conjunto de alianças, né? Por exemplo, a Inglaterra firma aliança com a França firma aliança com a Rússia, né? O Império Austro-Húngaro firma aliança com a Alemanha, né? Depois haverá aliança com o Império Turco-Otomano, né? Os sérvios têm apoio da Rússia, porque o sérvio sonha com a grande Sérvia, né? O domínio dos sérvios sobre os Balcãs. O sérvio é um eslavo, como os russos. E os russos veem na grande Sérvia a expansão de sua influência nos Balcãs e nos mares quentes do Mediterrâneo, né? Porque os russos sempre tiveram uma dificuldade em sair para os mares quentes, né? O ex-czar russo Pedro Grande, né, dizia que a Rússia era uma prisão continental, porque para sair de dentro da Rússia, ou você tem que sair pelos mares gelados do glacial ártico, ou você tem que atravessar toda a Ásia para sair pelo Pacífico, ou você tem que sair pelo Mar Báltico e atravessar por estreitos controlados por países ocidentais que nem sempre são aliados da Rússia, né? Ou sobra a saída pelo Mar Negro, Estreito de Bósforo e Dardanelos, que hoje é controlado pela Turquia, e aí você chega no Mar Mediterrâneo, né? É uma saída que eles têm para os mares quentes pelo Mediterrâneo. Então, os russos sempre estão de olho, né, nessa possibilidade de influenciar mais essa região ao sul da Europa, né? Então, a Rússia estava alinhada com os sérvios, né? Os sérvios passaram a ter apoio da França, da Inglaterra, né? É o que a gente chama aí, pessoal, da Tríplice Entente, por causa da Entente Cordiale, né? Assinada lá entre a França e a Inglaterra. E do outro lado, a Tríplice Aliança, que seria o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a Itália, que a princípio se une à Alemanha, ao Império Austro, mas depois, no final da guerra, ela vira o jogo, né, e passa a fazer parte da Tríplice Entente, né? E terminada a Primeira Guerra, a Itália vai se sentir traída, né, pelos países da Entente, porque ela não teve os territórios que ela sonhava, né, ali numa disputa com a Áustria, né? Isso, inclusive, vai alimentar depois a subida ao poder do fascismo, do Mussolini, né? Que também tinha desejos expansionistas, né? Certo? E vai se alinhar com Hitler, que também queria expandir. Beleza? Então, veja, os antecedentes da Primeira Guerra são muitos. E criou-se um barril de pólvora na Europa. E esse barril de pólvora vai ser a gota d'água que vai levar à sua explosão, é o assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do Franz Josef, né, que era o imperador austro-húngaro, né, a família dos Habsburgo, né, que era uma poderosa família que controlava ali aquele centro-leste da Europa, né. E a Primeira Guerra é uma guerra longa, ela vai de 14 a 18, a famosa Guerra das Trincheiras, né, onde os exércitos cavam aquelas valas, né, de quilômetros e quilômetros, e ali os soldados ficam entrincheirados, tentando alcançar a próxima trincheira onde está o inimigo, né? O intervalo entre as duas trincheiras chama-se Terra de Ninguém, né? E é nesse contexto que essa guerra vai se estender. Era uma guerra que todo mundo queria, porque achava que sairia maior dela, e achava que seria uma guerra rápida e fácil. Todo mundo se preparou para ela, né? Então havia até um movimento pró-guerra, né? E essa guerra, ao acontecer, ela vai destruir a Europa fortemente, vai produzir milhões de mortos, vai se deparar com força aérea de combate, gás venenoso, né? É uma guerra
muito dolorosa, né? E vai paralisar a Europa vai perder influência global, vai começar a perder sua ascensão sobre as colônias, e isso vai abrir um espaço para a ascensão maior dos Estados Unidos, que vão financiar países na guerra, né? Os países da Tríplice Entente, e mais tarde os americanos entrarão na guerra ao lado da Entente, né? Facilitando a vitória da Entente. Até o Brasil, né? Chegou a entrar nessa guerra, declarou guerra à Alemanha, depois de ter seus navios torpedeados, né? Mas o Brasil, quando chegar na Europa, a guerra termina, né? Então ele não vai conseguir participar bem da guerra, né? Mas ele oficialmente declarou guerra e chegou a levar, mandar homens para a Europa, e mandar navios, né? Com exército, com soldados para lá, né? Mas ao chegarem na Europa, praticamente a guerra vai terminar, ok? E aí, pessoal, essa guerra ela vai por fim aos antigos impérios europeus que já estavam decadentes, que já vinham lutando para se manter, que já vinham disputando seu lugar ao sol, né? Então, quando a Primeira Guerra termina, acaba o Império Austro-Húngaro, que vai se esfacelar em vários países, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, né? Polônia vai nascer. A Alemanha sai derrotada, mas ainda se preserva, né? E por isso vai ser o país que ficará com a conta da guerra para pagar, né? O famoso Tratado de Versalhes, que vai impor severas restrições à Alemanha. O Império Russo entra em crise com a Revolução Russa, né? Com o início da Revolução Russa em 1917, o Lenin fará um acordo separado com a Alemanha e vai deixar a Primeira Guerra antes de ela terminar. E por isso não vai ter direito a determinados territórios, a determinadas partilhas, né? Isso vai ser cobrado mais tarde pelo Stalin no final da Segunda Guerra, né? E aí o Lenin vai cuidar da sua guerra interna, doméstica, guerra civil, né? Que eu já falei. Então, o Império Russo acaba, vira a União Soviética, o Império Austro-Húngaro se espedaça, dá origem a uma série de países na Europa. O Império Turco-Otomano, que também estava aí, né? Desse lado, vai se esfacelar com a série de perdas territoriais. Por exemplo, o Oriente Médio, que eles dominavam. O Império Turco é um império de 500 anos, né? Ele vai perder territórios no Oriente Médio que passarão a ser controlados pela Inglaterra e pela França, os mandatos britânico e francês no Oriente Médio. E, além de outras perdas territoriais, uma parte deveria ser o Kurdistão, que não vai nascer, né? Até hoje é uma reivindicação dos curdos naquela região. E praticamente estão acabando com a existência da Turquia, né? Aí vai haver uma revolta nacional, liderada pelo Atatürk, né, que vai pressionar as potências do pós-Primeira Guerra a reconhecer a existência da Turquia, né, e nasce ali uma república, né, que é o país que lá está até hoje, né. Por isso que o Atatürk, né, é considerado o pai da Turquia moderna, né. E, terminada a Primeira Guerra, vários tratados são assinados, né? O Tratado de Paris, o Tratado de Versalhes, que foi aquele que impôs uma série de restrições à Alemanha, né? Desmilitarizou a Alemanha, cedeu gado, cedeu terra, perdeu a Alsácia-Lorena, né, para a França, cedeu navios, né? Locomotivas, ele ficou com uma conta para pagar mês a mês, né? E é um tratado super severo com a Alemanha, né? Tem o Tratado de Trianon, tem o Tratado de Sèvres, de Lausanne, são vários Sykes-Picot, né? Que é o tratado que faz o Oriente Médio ser partilhado pela Inglaterra e pela França. Nós conhecemos mais o de Versalhes. E aí estão criadas condições que mais tarde levará à Segunda Guerra, entre elas o famoso Tratado de Versalhes, ok? Nós vamos terminar nosso segundo encontro por aqui. Hoje nós falamos basicamente sobre a Primeira Guerra e sobre a formação da União Soviética. No próximo encontro a gente vai voltar a falar sobre esse tema, né? Falaremos um pouco sobre a crise de 29 e o início da Segunda Guerra Mundial. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Let's talk about this for a minute. Why? We've got orders to cross here. That is the German front line. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. Your brother among them. Good luck.